Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Atualizando do Curso Positivo, já na sua quarta temporada, hoje o episódio número 3 de 2023. Nós estamos aqui reunidos, professor Gabriel Félix, professor Daniel Medeiros. Vamos conversar com vocês hoje sobre um tema bastante importante, que acreditamos ser aí um tema bem provável nas questões de prova desse ano, uma possibilidade, né, Gabriel, de uma redação sobre o tema trabalho análogo à escravidão. Aproveitando aí a efeméride desse ano de 2023, dos 135 anos da abolição da escravidão no Brasil. Porém, sabemos que essa escravidão ela não foi abolida por completo, se é que podemos falar de uma abolição incompleta ou da ausência da cidadania, da plena reinserção dos ex-escravos na sociedade brasileira. E temos atualmente um debate aí bastante significativo sobre o trabalho escravo contemporâneo, denominado trabalho análogo à escravidão. Então a gente pode trocar uma ideia, Gabriel, sobre esse termo primeiramente. Por que trabalho análogo à escravidão, diferenciando da escravidão, de fato, como estudamos historicamente? Bom, Rogério, bom, Daniel, vamos, num primeiro momento é possível imaginar trabalho análogo à escravidão como um mero eufemismo. E, na verdade, há uma diferença técnica entre os dois termos. E, neste caso, vamos apelar para o professor de História do Brasil aqui, né, ao nosso lado. Vamos ver que você também divide História do Brasil. Sim. Dois professores de História do Brasil. Então, estou cercado de professores de História do Brasil aqui. E vamos colocar a referência do ano de 1888. Né? Lá no livro de história, no almanaque, a abolição da escravatura. Naquele caso, o que acontecia antes? Poderia se chamar de escravidão porque era, do ponto de vista legal, permitido ter um patrimônio humano. Então, este ser humaninho aqui, esta pessoa aqui, faz parte do meu patrimônio, ele pertence a mim. E com a abolição da escravatura, passa a ser proibido esse tipo de patrimônio. Então, por isso, a diferença está de que hoje já se parte do princípio que é ilegal o trabalho escravo. Por isso, esses casos flagrantes vêm, né, nas notícias com essa manchete de trabalho análogo. E por quê? Porque antes era legal, fazia parte da lei, né? Era um direito de alguém. E hoje esse direito não existe em qualquer circunstância. Perfeito, maravilha. Então, as repercussões, né, das últimas notícias aqueceram esse debate. Daniel, sempre foi, né, um objeto de reflexão da sociedade brasileira, o pós-abolição, né, o pós-Lei Áurea. E nós carregamos uma herança escravista. O que a gente pode trazer historicamente daquele momento, né, como o século XX, né, trouxe essa problemática social até desencadear nessa exploração de trabalho escravo contemporâneo? Uma coisa que se pode afirmar, embora seja duro de afirmar, é que o que define o Brasil historicamente é a escravidão. Né? Foram aí mais de 300 anos, você considerar ali o início da escravidão ali por volta de 1530, 1540, então um pouco mais de 300 anos de escravidão, que é, como bem lembrou o Gabriel, como um instituto jurídico, né? Uma pessoa podia usar, fruir e dispor de outra pessoa, né? Ficando com os filhos, vendendo, alugando, enfim. E mesmo quando acabou, ou seja, esse arcabouço jurídico foi alterado, porém a cultura estava enraizada. A ideia de que você possa dispor de outra pessoa da maneira que lhe aprouver, né? Sem levar em consideração os interesses dessa pessoa. Então esse fantasma, né, da escravidão, ela permanece. E como há uma legislação contemporânea, é uma legislação frágil no que diz respeito a tanto a vigilância quanto principalmente a punição exemplar, esse fantasma aparece o tempo todo. Né? Basta que afrouxe a vigilância, ou basta que mesmo com vigilância se saiba que depois a punição compensa. Então, casos como esse, né, que vamos destacá-lo, né, que foi o caso que ocorreu na Serra Gaúcha, quando, enfim, houve o flagrante, né, de dezenas e dezenas de trabalhadores que estavam lá na colheita, num trabalho com as condições mais precárias, né, as condições subhumanas, né,
É muito provável que alguns escravos de ganho lá do Rio de Janeiro do século XIX não vivessem em condição tão precária quanto esses, na maior parte deles, no caso específico, nordestinos, né? Portanto, bem distantes de sua terra natal, que foram trazidos sob uma promessa de pagamento, sob promessa, evidentemente, de um trabalho digno e que estavam ali aviltados, né? nessa condição. E, evidentemente, com a expectativa de quem estava fazendo isso, de que, primeiro, não seria descoberto, e, segundo, mesmo que fosse, a punição não seria aquela que, enfim, evitasse que isso se repetisse. Tanto é que agora, há poucos dias, né, Gabriel, a gente comentava aqui nos bastidores, outro caso foi descoberto, dessa vez envolvendo argentinos, também na condição de trabalho análogo à escravidão. E se formos pesquisar, Rogério, toda semana você vai encontrar um caso. Sim. Nos diversos cantos do Brasil, não somente na área rural, porque sempre a gente associa isso com a área rural, não sei o quê, mas também nas cidades, né, principalmente setor de confecções, por exemplo, envolvendo não só brasileiros, mas estrangeiros também, migrantes que ficam aqui em condição vulnerável e são explorados nessa condição vulnerável. Enfim, é o espírito que, lamentavelmente, está aí entranhado numa cultura que não conseguiu superar, né, esse passado realmente muito pouco glorioso. Sim. Foi bacana você ter pontuado, né, para os nossos espectadores, aqueles que nos ouvem, nos acompanham aqui em vídeo, a notícia de 207 trabalhadores, né, em condições análogas à de escravidão na Serra Gaúcha, na colheita, né, da uva. E as vinícolas responsáveis, elas tentam se isentar com o argumento de que essa mão de obra era terceirizada. Isso. Né? Então, aquela... passar pano, né? Dizer que incrível, nós né? não sabíamos em que condições os trabalhadores estavam sendo contratados, como se você não tivesse o controle da cadeia produtiva, Não, né? se, que é a empresa contratante. Veja, e se a lei não dissesse que a responsabilidade ela é objetiva, a responsabilidade ela se estende por todo o processo. Então, assim, quando se diz esse tipo de coisa, é muito para um certo público que não conhece basicamente o funcionamento da legislação. Né? Ele fala assim, não, eu sou contra isso. Nós contratamos uma empresa, a empresa fez isso, agora vamos desfazer isso. Não importa. A responsabilidade, quando se contrata, ela se estende. O contratante ele tem responsabilidade pelo que o contratado vai fazer. Isso é legal, isso está lá. Só que, infelizmente, também há muito pouco conhecimento dos direitos das pessoas. Exato. E um último comentário assim, que eu queria insistir. É incrível que ainda se discuta o caráter, se foi ou não trabalho análogo à escravidão. Falou, veja bem, não é bem assim, não sei o quê e tal. Quer dizer, as condições são flagrantes. Mais de 200 pessoas tinham lá 2 ou 3 banheiros em péssimas condições, não havia ali condições mínimas no alojamento, sujeira, trabalho excessivo, acusações inclusive de agressão. Ameaça, né? Ameaças. Então, tudo ali testemunha, o flagrante do local. E a questão de tentar amenizar, eu cheguei a ouvir, eu acho que é fácil encontrar isso no Google, pessoas dizendo assim, não, mas veja, e agora a imagem das empresas? A imagem das empresas foi atingida. Sinto muito, é só não fazer isso. Senão a sua imagem deveria ser mais atingida, isso deveria ser bastante... Você vê que nós, inclusive, aqui temos o cuidado... Nem sei porquê, de não citar o nome das empresas, né? Exato, Enfim, mas isso devia ser absolutamente escancarado para que não se repetisse, para que isso não fosse uma prática que pudesse ainda contar com essa preocupação com a imagem da empresa que está direta ou indiretamente associada a um trabalho aviltante como esse. E um cuidado também que se deve tomar, tem a atitude do passar pano, né, como o Rogério comentou agora há pouco, e há também... como uma forma de tentar suavizar a gravidade da situação, tentar desqualificar a situação. Ah, mas hoje em dia tudo é escravidão agora, né? Só porque não tinha um banheiro, né? Só porque não tinha lá uma cama, já querem dizer que é trabalho escravo. E isso vira também uma outra forma de tentar desqualificar a situação, né, que é grave por si só. Sim, minimizar a gravidade. E usa esse tipo de argumento, né, que é criar o extremo, né, para falar assim, agora vai ter que colocar em hotel 5 estrelas, né, como se fosse isso a solução para a questão. Não, garantir condições dignas. Numa desses depoimentos, o cara falou assim, os empregados iam querer que alguém fosse lá limpar o banheiro. Ué,
você vai num hotel, por exemplo, não é você que limpa o banheiro, né? Você tem o funcionário que limpa o banheiro. Né? No nosso lugar de trabalho, a gente trabalha e tem o funcionário que limpa o banheiro. Eles eram empregados e eles tinham que ser responsabilizados por limpar o ambiente. Quer dizer, é isso que eu estava comentando sobre esse fantasma da escravidão. Na verdade, se acredita que ainda se está fazendo um favor por oferecer trabalho a essas pessoas. No Brasil existe uma frase que todo mundo já ouviu. Quando alguém reclama direito, o cara fala assim, reclama direito, mas não quer vir carpir o meu quintal. Uhum. Quer dizer, a ideia de que... por que o cidadão não vai carpir o quintal? Porque ele paga um salário de fome. No debate dessa questão análoga à escravidão, também chegou a se argumentar, inclusive a associação comercial chegou a argumentar que a culpa desse tipo de coisa era dos programas assistenciais sociais, que fazem com que essas pessoas não aceitem mais esse trabalho. Lógico, porque se pretendia remunerar esses trabalhos de maneira aviltante, não de maneira digna. Agora as pessoas que têm assistência social se recusam a esses trabalhos aviltantes. E daí fala assim, veja, olha em que mundo chegamos, em que o cidadão agora reclama de tudo. Então é o fantasma da escravidão. O Brasil é um país em que não há apenas a questão da diferença social, da desigualdade social. O que há é uma mentalidade que alimenta essa desigualdade, que vê nessa desigualdade uma coisa natural. É uma mentalidade escravagista, né? Uma mentalidade que traz essa herança. Eu acho muito interessante quando você pontua esse fantasma, esse passado que está, né, sempre atormentando o presente. Para mim, uma situação bem emblemática é a arquitetura, né, e num passado bem recente que prevê... nas construções aí, né, de edifícios e apartamentos e casas de classe média, média alta, a dependência de empregado. Né? Um emblema da herança escravista no Brasil é imaginar que o trabalhador vai dormir no emprego, vai estar ali né, sempre à disposição do empregador. Então é uma herança, né? Quer dizer, a casa grande e a senzala moderna, né? A dependência de empregada dentro da engenharia. Sim. E a existência da dependência da empregada, como você está dizendo, já é uma coisa incrível, né? Mas o mais incrível é o espaço que é destinado a essa dependência. Às vezes apartamentos lá de 800 metros quadrados, a dependência da empregada é um quartinho de 2x2, né? É como se, além de aquela pessoa ter que estar à disposição o tempo todo da família, né, ela não tem o direito de ter ali minimamente um espaço onde ficar, a não ser... E normalmente é aquele quartinho que amontoa a mala do não sei o quê, a bicicleta da criança. Sim, então é o quartinho, né? E é curioso que daí esses empregados ficam 10, 15, 20 anos e o que é que a família diz? Não, mas isso é da família, como se fosse da família. Sim. Né? Como se fosse exatamente o direito de dispor, de usar, né? Do jeito que quiser. Por isso é importante lembrarmos também da legislação trabalhista no Brasil, né? Nós temos aí, desde 2012, então, a equiparação do trabalho doméstico a outras atividades profissionais, né? Demorou um pouquinho, 2013 que foi aprovado, 2015 passou a realmente vigorar no Brasil essa exigência da carteira assinada, com os mesmos direitos, FGTS, né? O Fundo de Garantia, a demissão, né, com rescisão sem justa causa, todas as garantias de qualquer trabalhador. Afinal de contas, o trabalho doméstico no Brasil, ele configura uma atividade profissional como qualquer outra. Mas veja como isso é emblemático, Rogério. O direito, né, que foi finalmente concedido, ele se dá 70 anos depois da CLT. Sim. Então você vê a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que garantia direitos para os trabalhadores urbanos, só estende esses direitos aos trabalhadores rurais na Constituição de 88. E só atinge a empregada doméstica ou o empregado doméstico em 2013. Sim. Isso é 2013. O empregado doméstico passou a ter os direitos básicos que já são concedidos a trabalhadores urbanos, de maneira geral, desde a década de 40. Sim. 43, CLT. Né? E veja, e a gente ouve ainda argumentos do tipo... Essa legislação trabalhista é muito excessiva, essa legislação trabalhista atravanca a economia, o desenvolvimento. Quer dizer, na verdade, isso é muito recente, hesitou-se muito para garantir direitos básicos, como, por exemplo, regulação de hora de serviço, de tempo de serviço. Então, essa é a realidade. É uma realidade que de alguma maneira nos choca, mas é incrível que, ao contrário, não choque tanta gente que vê ainda
como se fosse uma política, digamos, de favorecimento, né? Quando se fala na questão da assistência, quando se fala na questão da distribuição de renda, quando se fala na questão de garantia de direito, a gente fala assim, não, está ocorrendo aqui um favorecimento, como se fosse um benefício, como se a pessoa recebeu o Bolsa Família, por exemplo, ou qualquer uma dessas políticas assistenciais, isso para ela fosse algo planejado, não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, o cara fala, não, o cidadão... Premeditado. Premeditado, o cidadão não trabalha para receber assistência, o cidadão tem muitos filhos para receber aquele valor a mais, como se isso de fato fosse algo que garantisse bem-estar às pessoas. Dignidade, né? É surreal.